Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o Paraná ficou um pouco famoso, né, pela Operação Lava Jato, que hoje nós sabemos que não era uma operação muito honesta, né? Ela inclusive lembra uma operação que teve na Itália, bem antes, chamada Operação Mãos Limpas, né? Onde juízes estavam combatendo a corrupção e a máfia italiana, entraram na política e depois eles acabaram se provando serem os corruptos. Inclusive essa mão limpa foi perguntada para o Moro uma vez sobre isso, né? A repórter falou: o senhor não tem medo agora que o senhor está entrando para o governo? Já aconteceu o mesmo que aconteceu na Itália? Mas acontece, é diferente, porque lá... Deu aquela respostazinha vazia dele. Mas o fato é que aconteceu a mesma coisa aqui. Depois da Operação Lava Jato, teve aquele celular do Moro que foi hackeado por aquele hacker de Araraquara, né? Aí veio a Operação Vaza Toga, onde a gente descobriu que o Moro tinha conluio com o Ministério Público. Ele indicava até as perguntas que deveriam ser feitas, quem deveria ser testemunha ou não, quem deveria ser ouvido ou não, os horários para falar com a imprensa, tudo isso para querer prender o Lula. Para quem não sabe, eu tenho um dossiê nesse canal chamado Dossiê da Lava Jato, onde eu mostro essas coisas para vocês, tá? É um vídeo antigo aqui do canal, acho que é um dos primeiros que eu fiz aqui no canal, onde eu mostro várias pessoas falando sobre a Operação Lava Jato, que na verdade não passou disso, uma operação criminosa, onde você tinha juízes e procuradores em conluio, cercando as pessoas, ameaçando de prisão, deixando prisões intermináveis, sabe, prisões preventivas por tempos que não acabava nunca, para forçar delações premiadas e forçar que eles falassem o que eles queriam que eles dissessem. A delação, por exemplo, do Antônio Palocci, ela foi comprovadamente como falsa pela Polícia Federal. Não tem como aquela delação ser verdadeira, pelos elementos que estão na delação. E mesmo assim, até hoje, tem pessoas que acreditam que foi uma puta operação que combateu a corrupção. Tá? O Sérgio Moro, por exemplo, uma vez, ele chegou a condenar um homem do interior do Paraná por um suposto iate que esse homem tinha. Então o cara estava no interior, não tem mar no interior do Paraná. Tanto que essa decisão dele foi derrubada pela instância seguinte. Assim como outras decisões idiotas, né, do Moro foi derrubada. O Moro também é famoso por não falar um português corretamente, ele comete muitos erros de português, e é famoso por isso, né, por ter várias decisões derrubadas em instâncias superiores. Tanto que o Flávio Dino jogou isso na cara dele aquela vez que o Flávio Dino foi no Congresso. O Flávio Dino falou: eu nunca tive uma decisão derrubada por uma instância superior, dando uma indireta ao Moro. Eu passei na primeira vez que eu prestei concurso para juiz, que o Moro não passou na primeira vez, dando uma outra indireta ao Sérgio Moro. Então eu não sei, sabe, como é que funcionam as coisas no Paraná, mas é surreal a justiça e como essas pessoas conseguem chegar na justiça do Paraná. Tanto que o Gilmar Mendes, ministro do STF, ele também observou isso e ele falou numa entrevista que tinha que mudar os critérios no estado do Paraná. Ele falou: não é possível ter esse tipo de pessoas ocupando posições de poder, com poder até de prender outras pessoas, no Paraná. E o Gilmar Mendes, olha que eu não gosto do Gilmar Mendes, mas nesse ponto ele tem razão. O Deltan, por exemplo, o Deltan dizem que ele não entrou no Ministério Público pela porta da frente, ele entrou pela porta dos fundos, tá? Mas eu vou fazer o próximo vídeo, vai ser sobre o Deltan, vocês vão entender perfeitamente como esse Deltan passa todos os limites da racionalidade, sabe? Como é que esse cara conseguiu ser promotor? Isso eu vou falar no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui eu queria falar agora sobre mais um caso do Paraná que tem chamado a atenção, que é o caso daquele bolsonarista que matou aquele petista durante uma festa de aniversário. Vocês lembram disso? Eu vou explicar para vocês o que acontece. A vítima era o Marcelo Arruda. Ele ia celebrar o aniversário dele, parece que ele também era contador do PT ali no estado, ou na cidade, não me lembro, mas ele era ligado ao PT. Então ele fez a festa de aniversário dele com elementos petistas. Colocou a foto do Lula, cor vermelha, balãozinho, essas coisas, para celebrar um simples aniversário com a família dele. O que é um direito de qualquer um. Se alguém quiser celebrar a festa com temática de Bolsonaro, também é um direito da pessoa. Afinal, o país é livre ainda, não é? E esse cara que já não gostava dele, esse tal de Jorge Garanho, ele foi lá criar confusão na casa e discutir com o petista. Teve um bate-boca, uma discussão. Aí o cara saiu, entrou no carro, foi até a sua casa, pegou uma arma, foi lá e falou que ia matar a família toda a família do Marcelo Arruda. Ainda chegou gritando: aqui é Bolsonaro, vou matar todo mundo. E já chegou atirando. O Marcelo Arruda, que tinha uma arma, ele pegou a arma para se defender, atirou nesse bolsonarista, mas ele veio a falecer. Só que foi esse tiro que ele deu no bolsonarista que barrou ele, porque senão ele tinha matado a família do cara inteira, incluindo idosos e crianças. Olha que loucura, o cara queria matar toda a família do outro cara, incluindo até crianças, só porque o cara é petista. Foi esse ódio que o Bolsonaro instalou aqui no Brasil, pessoal. Foi esse ódio que virou o Brasil. Tanto que hoje mesmo no canal, eu fui ver os comentários, tinha um bolsonarista louco aí me xingando. O Bolsonaro conseguiu criar tanto ódio ao PT e à esquerda, que ele fomentou essas pessoas loucas. E baseadas em quê? Baseadas no juiz Sérgio Moro, que condenou o Lula porque foi visitar um triplex com a intenção de compra.
Um triplex que já tinha ido a leilão. Então, como é que o Lula ia tirar vantagem de um triplex que ia a leilão? E um triplex que é no mesmo prédio que a mulher dele pagava parcelas de um apartamento. Se o Lula ia ter vantagem no triplex, por que a mulher dele pagava a parcela de um apartamento? Faz sentido para vocês? Não, ela comprava porque ela queria comprar um apartamento naquele prédio. Ela pagava todo mês, a construtora faliu, aí quem assumiu o negócio foi a OS, aí ela desistiu da compra, falou, não quero mais não. E aí a construtora ofereceu para o Lula o triplex. Foi só isso. Não, o Lula é ladrão, ladrão. Quanto que foi desviado dos cofres públicos disso daí, pessoal? Zero. Mas foi isso que o Sérgio Moro e Bolsonaro, essa galerinha, conseguiu colocar na mente daquelas pessoas que não têm senso crítico de que o Lula é o maior ladrão do Brasil. Tá? E o que acontece, pessoal? Esse caso, além de ser bizarro, esse cara foi preso, esse Jorge Garanha. Tá? Aí, recentemente, ia ter o julgamento dele, inclusive vai ser hoje o julgamento dele, parece que vai ser a júri popular. Mas pouco antes do julgamento, o advogado dele entrou com um pedido para que ele fosse transferido para uma prisão domiciliar. Por quê? Porque o presídio que ele está lá no Paraná não tem condições de atender a questão de saúde dele, porque ele também foi baleado, ele tem que passar por um certo tratamento. O presídio não tem condições, então coloca em risco a própria vida dele. Então o advogado entrou com um pedido, olha, eu gostaria que vocês permitissem que o réu fosse tratado em casa, prisão domiciliar, para ele fazer o tratamento médico que ele precisa, porque o presídio não dá conta. Que é uma coisa normal, é de praxe, é muito comum. Só que aí quando foi a julgamento esse pedido do advogado, o desembargador Benjamin Acácio de Moura, em vez de julgar o pedido do advogado, ele fez uma confusão danada. Primeiro que ele começou a julgar o mérito de habeas corpus. Não foi pedido de habeas corpus, foi pedido de ele ser tratado numa prisão domiciliar. Mas esse desembargador Benjamin já conseguiu meter um habeas corpus no meio. Olha para você ver o nível da justiça desse cara. E aí o desembargador levantou uma tese que nem a defesa levantou. Foi o desembargador que criou essa tese, de que o Jorge Garanho, ele só agiu em legítima defesa. Ele falou que quando ele entrou na casa do petista, o petista estava armado, ele observou que o petista estava armado, então ele teve que usar sua arma para se defender e defender a própria vida. Ele falou que foi uma tese de legítima defesa. Foi tipo um bang-bang. Ele até falou que foi de legítima defesa para os dois lados. Pessoal, não existe legítima defesa em casa alheia. Eu não posso chegar, por exemplo, armado na sua casa que está vendo esse vídeo, com uma arma na mão, e se você pegar uma arma para se defender, eu falar que eu estou agindo em legítima defesa. Isso não existe. Porque ele invadiu uma casa alheia. A casa era do outro, era do petista. Onde ele estava dando uma festa. Era propriedade dele, propriedade privada. Então como que é legítima defesa se o cara invadiu uma propriedade privada armado? Isso não existe, pessoal. Vocês já viram um absurdo maior que esse? Quer dizer que se entrar alguém armado na sua casa, aí você tem a chance de defender sua família. Pô, o cara está armado. Você pega, sei lá, dá uma facada no cara que está armado. O cara vai alegar que é legítima defesa? Não foi você que saiu da sua casa e foi até o cara armado. Foi o cara armado que veio até a sua casa. Então a única legítima defesa que teve nesse caso foi para a vítima. A vítima, o Marcelo Arruda, eu estou lendo aqui porque eu sou ruim para nome, tá, pessoal? É para não trazer informação errada. Ele, se tivesse sobrevivido, ele sim poderia alegar a legítima defesa. Falar, meritíssimo, o cara invadiu minha casa. Eu só defendi a mim e minha família. Beleza. Agora, o invasor alegar legítima defesa, e um detalhe, não foi nem o advogado que levantou essa hipótese. Porque o advogado não estava nem pedindo habeas corpus, porque o cara não foi julgado ainda. O advogado só estava pedindo para ele ter a prisão domiciliar por causa de uma questão de saúde. Só isso. Aí o desembargador Benjamin Acácio de Moura banca o advogado do réu, sabe, que já é completamente atípico. Não existe isso, ele tem que julgar um caso, um pedido, um mérito, não bancar o advogado do réu, ainda lança uma tese de legítima defesa. Rapaz, o que acontece no Paraná, hein, pessoal? Não que não tenham maus juízes em outros estados, tem. Teve aquela juíza mineira que ela recebia e não trabalhava, ainda por cima, depois que ela vendia sentença ou coisa assim, depois que exoneraram ela, ela continua ainda recebendo uma aposentadoria compulsória, que ela foi afastada pelo CNJ de Minas Gerais. Tem um caso do Mato Grosso do Sul, que 3 juízes foram acusados de vender sentenças, também foram afastados pelo CNJ, e vão continuar recebendo um salário até o final da vida, né? Porque juiz, quando faz coisa errada, pode receber salário, aposentadoria compulsória até o final da vida, né? Esse é o Brasil. E esse desembargador também, se ele for denunciado a uma instância superior e ele eventualmente for afastado do cargo, ele vai continuar recebendo um gordo salário até o final da vida. Esse é o Brasil, pessoal, infelizmente. Então esses casos pipocam em todos os estados, entendeu? Agora o Paraná é incrível que é a mesma terra do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Não é coincidência? Como que é o sistema para você virar promotor ou juiz no Paraná? É só você ter amigos influentes, dar uma carteirada, tem que molhar a mão de alguém? O que é necessário para ser um juiz, um desembargador, ou ser membro da justiça no Paraná? Porque é engraçado, né? O mesmo estado que teve essa maior palhaçada que a gente já viu juridicamente falando,
Tanto que o Sérgio Moro ele assinou um despacho onde ele fala que não tinha provas de que o Lula teria recebido qualquer favorecimento da OAS. Ele colocou isso no despacho, eu só não posso colocar aqui para vocês, que eu não consigo colocar print de tela aqui, tá? Vocês podem procurar no Google. O cara mantém presa há mais de um ano uma pessoa inocente, que ele mesmo disse que não tinha provas. E aí chega agora um desembargador, fala que o cara que invadiu a casa do outro armado, ele agiu em legítima defesa. É o mesmo que um ladrão entrar na sua casa armado, você balear o ladrão, não, o ladrão agiu em legítima defesa. Daqui a pouco ele vai querer o quê? Que a família da vítima indenize a família do cara que entrou armado? É só o que faltava, né, pessoal? Então, francamente, Paraná. Eu não sei o que acontece nesse estado, viu, mas também é bem estranho. Nesse ponto eu concordo com a decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, com a opinião dele. Onde ele disse, eu não sei o que acontece nesse estado, o estado do Paraná, mas qual é o critério que eles estão usando para colocar essas pessoas na justiça? É difícil ter que concordar com o Gilmar Mendes, mas nesse ponto ele tem razão. Olha como é que está a justiça lá. Complicado, né, pessoal? Então tá aí, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like, se inscreve no canal, comente o que vocês acharam, ativa o bendito sininho, compartilhe o vídeo em outros grupos e redes sociais para as pessoas verem, tá? Muito obrigado a todos aí que assistiram o vídeo, até a próxima.